Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Letícia Ribeiro Figueroa, eu sou aluna do curso de Engenharia de Produção. Eu tô aqui hoje para apresentar o meu TCC e o meu professor orientador é o professor Henrique Straiotto. O tema do meu TCC é a relação entre o bem-estar no trabalho, satisfação profissional e percepção de recompensa como fatores de grande influência na lucratividade e no desempenho organizacional, um estudo de caso no Itaú Unibanco no período de 2018 até 2023. A gente sabe que o mercado está cada vez mais competitivo para as empresas e nesse cenário de grande competitividade, é importante que as empresas tenham diferenciais competitivos para conseguir se diferenciar das demais dentro do mercado. É comum que a gente relacione o desempenho financeiro de uma organização com o nível de desenvolvimento tecnológico que ela tem e com a eficiência dos recursos e dos processos que são utilizados nas operações dessa empresa. No entanto, alguns autores, como Chiavenato, o Siqueira, o Malheiros e Rocha, dentre outros autores que foram utilizados dentro dessa pesquisa, eles argumentam que, na verdade, o desempenho financeiro de uma organização está muito mais atrelado à satisfação e ao bem-estar das pessoas que trabalham ali, porque são justamente essas pessoas que transformam as tecnologias, os recursos e os processos dessa empresa em, de fato, resultados financeiros concretos. Então, tendo todos esses fatores em mente, me surgiu o interesse em investigar se de fato existe uma relação entre os fatores humanos dentro de uma organização e os resultados financeiros que ela consegue obter. Os autores Ferreira, Vergara e Nilstrom afirmam que os indivíduos eles desempenham as suas atividades dentro do ambiente profissional, esperando receber determinadas recompensas em troca do seu esforço. Quando esse indivíduo ele percebe que não existe uma troca justa entre o desempenho e o esforço que ele tem e as recompensas que ele recebe, ele tende a reduzir o seu nível de engajamento, motivação e dedicação às atividades organizacionais. No entanto, quando o indivíduo que ele tem um alto nível de esforço e de desempenho, em troca desse esforço, ele recebe recompensas que, na visão dele, são entendidas como justas e adequadas, ocorre aquilo que os autores denominam como satisfação profissional. Na perspectiva dos autores pesquisados dentro desse trabalho, a satisfação profissional ela é influenciada pelas seguintes recompensas: remuneração, perspectiva de crescimento profissional, benefícios adicionais, avaliação de desempenho e feedback, segurança e boas condições no ambiente de trabalho, clima e cultura organizacional considerados agradáveis. Quando todos esses elementos eles são percebidos pelos indivíduos como adequados, o mesmo tende a ter níveis mais elevados de engajamento e de motivação. Então, com o objetivo de verificar se as relações observadas na literatura também se manifestam na prática organizacional, essa pesquisa foi realizada como um estudo descritivo com abordagem qualitativa apoiada por dados quantitativos. A primeira etapa dessa pesquisa constituiu em conceituar, com base na literatura, os temas de satisfação profissional, percepção de recompensas, clima e cultura organizacional e desempenho organizacional. Os materiais que foram utilizados nessa pesquisa foram obtidos tanto através do Google Acadêmico quanto através da biblioteca da própria instituição de ensino. Logo após essa primeira etapa, foram extraídos os dados da pesquisa que foi feita no Itaú Unibanco no período de 2018 até 2023. Os dados foram obtidos por meio de relatórios gerenciais, demonstrações financeiras e documentos institucionais que são divulgados pelo próprio Itaú no seu site oficial. Logo após essa etapa, eu organizei esses dados encontrados em uma base estruturada no Excel, onde eu fiz uma análise comparativa dos indicadores ao longo dos anos e eu busquei relacionar esses indicadores com os conceitos que foram encontrados anteriormente na literatura. Os indicadores analisados nesse trabalho foram o resultado recorrente gerencial, que é o lucro do banco, o crescimento, o retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de eficiência, a rotatividade total, os desligamentos e a satisfação dos colaboradores. Então, com base nos relatórios e nos documentos institucionais do Itaú, foi constatado que o banco ele mantém práticas consideradas adequadas de recompensa aos funcionários. O Itaú ele implementa ações consistentes de inclusão, diversidade e equidade de gênero na sua força de trabalho, o que ajuda a estabelecer um clima e uma cultura organizacional mais agradáveis. Em relação ao desenvolvimento de pessoas, existem investimentos significativos em programas de capacitação e treinamentos voltados ao aprimoramento das competências e das habilidades dos colaboradores.
Já no campo da remuneração, ela é composta por uma remuneração fixa, uma remuneração variável, que é baseada no esforço do colaborador, e também são oferecidos benefícios adicionais aos funcionários. O Itaú ele também tem algumas iniciativas voltadas a promover a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Os indicadores que foram obtidos com a pesquisa foram esses daqui. E, de acordo com esses dados, é possível concluir que as práticas de recompensas que são adotadas pelo Itaú são vistas como adequadas pela maior parte dos funcionários, visto que a satisfação dos colaboradores ela se manteve elevada ao longo de todo o período analisado, variando de 87% até 89% de satisfação. Já quando a gente olha para o resultado recorrente gerencial, que aqui nesse caso é o lucro do banco, a gente consegue observar um cenário que vai de encontro com aquilo que é proposto pelos autores dentro do referencial teórico, porque diante de uma elevada satisfação dos colaboradores, o banco também apresenta um crescimento consistente ao longo de todos os anos analisados, saindo de um lucro de 25,8 bilhões em 2018 e chegando em um lucro de 35,5 bilhões em 2023. No ano de 2020, a gente se depara com um cenário um tanto quanto peculiar, porque nesse ano a gente observa um rompimento no padrão dos indicadores do Itaú, que vinha sendo observado em anos anteriores, justamente porque 2020 foi o ano da pandemia do Covid-19, que acabou afetando a economia como um todo. Por esse motivo, os indicadores do Itaú foram afetados significativamente, fazendo com que o lucro do banco tivesse uma queda muito expressiva de menos 34,86%. Só que o curioso aqui é que, diante de todo esse cenário de queda, a rotatividade dos funcionários alcançou seu ponto mais baixo, chegando em 7,9%. Os desligamentos também alcançaram seu ponto mais baixo e a satisfação dos colaboradores aumentou para 88%. Esse cenário, por mais que ele seja curioso, ele vai de encontro com a ideia que é proposta por Ferreira, quando ele afirma que a necessidade de segurança é uma das necessidades mais básicas que são buscadas pelos indivíduos dentro do mercado de trabalho. E como a pandemia do Covid-19, ela trouxe um cenário de muita insegurança, de muito medo e de muita incerteza em relação ao futuro, provavelmente naquele momento as pessoas elas deram mais importância para o vínculo delas com o emprego do que elas dariam em um cenário considerado normal, justamente porque naquele momento o vínculo com o emprego significava segurança. Já no ano de 2021, os desligamentos eles aumentam, a rotatividade total também aumenta, chegando no patamar de 15,6%, e em 2022 e 2023, esses indicadores eles acabam se estabilizando em patamares considerados normais. Em 2023, é possível observar uma leve redução na satisfação dos colaboradores. Entretanto, essa redução ela não deve ser interpretada como uma queda de fato, porque o que aconteceu aqui é que no ano de 2021 e 2022, esse indicador ele alcançou o pico máximo dele, e no ano de 2023 ele acaba apenas voltando para o patamar dele considerado normal, coisa que já tinha sido vista em anos anteriores. Mas mesmo com essa pequena redução na satisfação dos colaboradores, o lucro do Itaú ele continuou apresentando um crescimento expressivo nos anos de 2021, 2022 e 2023, passando de 26,9 bilhões para 35,5 bilhões. Esse cenário ele acaba indo de encontro com o que é proposto pelo Malheiros e Rocha no referencial teórico, quando esses autores eles afirmam que os fatores humanos eles têm sim grande influência no desempenho organizacional, só que esses resultados, esse desempenho, ele também pode ser influenciado por outros fatores que são fatores técnicos e processuais, e isso nos leva a entender que sim, a satisfação dos colaboradores ela influenciou muito o crescimento e a lucratividade do Itaú, mas que outros fatores técnicos e processuais também influenciaram esses resultados obtidos. Diante disso, é possível concluir que os objetivos propostos com esse trabalho foram alcançados, uma vez que foi possível conceituar, com base na literatura, os temas de satisfação profissional, percepção de recompensas, clima e cultura organizacional e desempenho organizacional. Também foi possível que eu analisasse os indicadores humanos e financeiros do Itaú do período de 2018 até 2023 e foi possível compreender as relações que existem entre os fatores humanos e o desempenho organizacional da instituição.
Os resultados obtidos com essa pesquisa demonstram que sim, o banco ele manteve níveis elevados e consistentes de satisfação dos colaboradores ao longo de todo o período analisado, ao mesmo tempo em que o banco apresentou um crescimento dos resultados financeiros e uma melhora dos indicadores de eficiência. Então, de fato, as evidências encontradas nesse trabalho demonstram que a satisfação e o bem-estar dos colaboradores podem sim contribuir para o fortalecimento do engajamento e para melhores e mais eficientes resultados organizacionais. Entretanto, é preciso destacar também que essa pesquisa ela evidenciou que o desempenho organizacional ele não é explicado somente por fatores humanos. Os fatores humanos eles são um diferencial que tem sim o potencial de influenciar os resultados financeiros e organizacionais. No entanto, esse desempenho organizacional ele também é influenciado por fatores econômicos, técnicos e processuais. Por fim, esse estudo ele ajuda a reforçar a importância da gestão estratégica de pessoas para a competitividade das empresas e para a obtenção de resultados organizacionais mais consistentes. No entanto, eu também preciso destacar que esse tema ele ainda precisa de investigações mais aprofundadas, levando em conta o fato de que as empresas e organizações são ambientes extremamente complexos e que existem múltiplas variáveis que podem de fato influenciar o desempenho organizacional e os resultados financeiros. Essas aqui elas são as referências que foram utilizadas no meu trabalho. E para finalizar essa apresentação, eu gostaria de agradecer aos professores que estão assistindo esse vídeo e avaliando o meu trabalho. Agradecer também a todo mundo que contribuiu de alguma forma para minha jornada acadêmica até aqui. E é isso. Tchau!